quando o mestre fizer o convite para o... Agora a gente conversa sobre como transformar os seus sonhos em realidade, hein? Tô recebendo aqui nos nossos estúdios o Eduardo Cheniachique, palestrante e escritor. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, um prazer. Boa tarde, que prazer te receber aqui de novo, contigo. viu? Também. Quero começar mostrando e já falando sobre esse livro. Deixa eu mostrar aqui, ó, para os nossos telespectadores, como transformar os seus sonhos em vida. Construa o futuro que você merece. A gente já conversou um pouco sobre os sonhos da outra vez que você veio. Isso. Eu queria que você começasse contando para nós a história desse livro. Por que você escreveu esse livro, Eduardo? Tem um momento, Jaque, que assim, às vezes as pessoas não se dão conta de que elas estão correndo atrás do sonho dela, mas transformando a vida em um meio de morte, não um meio de vida. Isso é essa coisa de sai correndo, sai, corre, faz. Ouvindo o Dmitry falando, isso é, ok, tenho que correr para pagar a faculdade, tenho que correr para pagar isso, tenho que correr para... E ela, muitas vezes, ela se esquece de fazer uma coisa, que assim, para e começa a definir qual é o plano, o que ela quer, onde ela quer chegar, mas principalmente como ela quer chegar, porque senão as pessoas elas não se dão conta de que o tempo está passando e elas estão passando pela vida, mas elas não estão vivendo, interagindo. Isso é, as pessoas elas estão correndo tanto, que muitas vezes elas não se deram conta de que elas pararam de fazer as coisas que dão prazer para elas. Então elas vão chegar onde elas querem. Então elas vão transformar o sonho em realidade, mas só que aí a vida passou. Tá, e com 50 anos ela realizou o sonho e não viveu 50 anos da vida, né? E aí a gente olha essa pessoa de 50 anos, e aí às vezes tem um amigo que brincava assim, eu tenho 50 anos. Nossa, não parece. Parece muito mais, né? É aquela coisa... Sofreu e ralou tanto para viver aquilo, né? É. E aí não aproveitou o caminho até chegar lá, né? E esse caminho é que muitas vezes é o grande diferencial de chegar onde a gente quer chegar. Eu estava até conversando com a Amanda ali fora um pouquinho, estava falando isso, assim, uma coisa é, ok, vamos economizar? Vamos. Agora, qual é o seu diferencial dentro daquilo que você faz? Por quê? Às vezes a gente vai poupando, e aí chega um momento que a pessoa não se deu conta de que ela é descartável. Ela assumiu uma postura de quem é descartável na vida. E ela se esqueceu de construir ao longo da vida o diferencial naquilo que ela faz. Parece que a pessoa vive no automático, não é isso? Infelizmente, Jaque, essa coisa de fazer por fazer, ela vai vivendo o automático e ela já para de se questionar, de questionar o que ela faz e por que ela está fazendo. A rotina é bom ou é ruim? É péssima. Eu diria que é péssima. Por exemplo, dentro de um casamento isso é péssimo. A rotina, quando as pessoas vão se dando conta, elas entraram dentro de um círculo vicioso que elas pararam de fazer uma coisa que é assim, dizer eu te amo. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, nossa, no início a gente falava tanto, eu te amo, como você é especial, teus olhos, teu brilho, não sei o que. Aí vai entrando naquela rotina medíocre, que vai se esquecendo de fazer as coisas com o seu diferencial, a atenção no detalhe. Então é aquele momento que às vezes a gente vê que um casamento acaba por causa do detalhe, que se esqueceu de fazer. Então às vezes a gente fala assim, no início o homem abre a porta do carro, aquela coisa. Não é que precisa passar a vida inteira abrindo a porta do carro, mas pode fazer diferente, que é o que? Em algum momento surpreender. De vez em quando, né? Essa coisa de... Fica até mais gostoso a surpresa, a gente fala assim, né? não, um diamante é eterno. Não, a gente dá um diamante, mas às vezes faz uma diferença quando você chega com uma flor, sabe assim, do nada, e surpreende. E aí, às vezes, eu falo para os profissionais, faz a mesma coisa. Mas, assim, é o detalhe, é o cuidar do detalhe cotidiano que vai fazer o sucesso, que vai criar o diferencial. Os pais é a mesma coisa. Não adianta nada eu saber que eu posso ser mais gentil, mais companheiro, acompanhar os meus filhos. Eu preciso ter essa atitude. Não é simplesmente saber o que fazer, mas porque o que vai permitir que eu chegue lá na frente, sabendo exatamente o que vai acontecer com o meu futuro,
é que ao longo do caminho eu interagi com a vida, eu interagi com as pessoas e soube construir o diferencial dentro daquilo que eu estou vivendo. Agora, as pessoas, eu preciso te fazer essa pergunta, elas têm os seus sonhos definidos ou chegar em algum lugar que elas querem sem aproveitar a vida tem a ver também com a gente não saber direito o que a gente quer? Essa é uma das maiores questões quando você pergunta para uma pessoa, onde você quer chegar? E aí a gente vai ver o ponto de interrogação expresso na feição dela. O que você quer chegar? Então, às vezes, eu brinco com essa frase. Qual é o ditado que as pessoas mais dizem? Ai, é melhor prevenir do que remediar. Mas quando é que as pessoas se lembram da saúde? Quando elas estão doentes. Quando é que elas vão se dar conta do casamento? Quando ele estiver afundando. Quando é que eles se lembram dos filhos? Quando estão dando problema. Quando é que a pessoa lembra da carreira dela? Quando ela estiver na iminência de ser despedida. E aí a gente começa a perceber que a vida, as pessoas têm usado um outro ditado, é melhor remediar do que prevenir. Então essa coisa de, qual é o plano? Qual é o projeto de vida? Né? Se por um momento a gente diz assim, ok, se antecipa o futuro. E qual é o futuro que você quer construir? Isso é, daqui a 10 anos, algumas pessoas vão estar se aposentando. E a pergunta é, você planejou a sua aposentadoria? Porque se não planejou, ela vai se dar conta de que a aposentadoria é salário de fome e ela vai ter que continuar a trabalhar. Então, é aquele momento que muitas vezes as pessoas não se anteciparam em criar pequenos diferenciais ao longo da vida dela para construir e elas ter o que eu chamo de mérito. Ela construiu o mérito de escolher o que ela quer para a vida dela. Agora, muitas pessoas, eu queria te fazer essa pergunta agora, aproveitando todo o seu conhecimento e até o livro que você escreveu. Eu conheço muitas pessoas que viveram momentos planejando, então entraram numa carreira planejando como sairiam daquela empresa, ou entraram num relacionamento planejando um casamento, ou como seria esse casamento, e daí foram se frustrando em N situações. E daí hoje, quando você conversa com essa pessoa, ela fala, eu vivo hoje, eu não planejo nada para amanhã. Então, se ela entra numa relação, ela não quer saber se ela vai se casar ou não com aquela pessoa, ela vai aproveitar hoje porque amanhã pode dar tudo errado. Se ela entra num emprego, numa empresa, ela não vai planejar ser chefe naquela empresa, ser gestora ali, porque pode dar errado, então ela vai vivendo hoje. Isso é ruim? É o sintoma de que a pessoa não tirou a lição de vida de cada um desses eventos. O Rubem Alves, ele tem uma crônica que é a pipoca da vida. Gente é como pipoca, passa pelo fogo da provação da vida e se transforma em alguma coisa mais tenra e saborosa. É isso, nós vamos passar pelas provações da vida. Mas dentro de cada uma dessas provações, nós podemos nos fortalecer. Fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa determinação, fortalecer a nossa convicção de que em todos os momentos nós estamos acompanhados. E é essa a diferença. E o Rubem Alves, ele termina dizendo assim, mas tem gente que é que nem o piruá, aquele milho de pipoca que não estourou. Essas são as pessoas que estão ressentidas, magoadas, amarguradas. Essas parece que assumiram a postura do piruá, só serve para ir para o lixo. Passou pelo fogo, mas não aconteceu nada, né? Então, essa coisa, a lição de vida, é assim, o que é que isso me convidou a aprender? Então, tem pessoas que vão passar pela vida e vão se tornar rancorosas, amargas, mas não por causa dos eventos, porque tem outras pessoas que vão passar por esses mesmos eventos e vão perceber que quando ela perdeu um amor, tem momentos em que eu não me valorizei, eu não me respeitei, eu me desconfigurei para agradar a outra pessoa. Assim, talvez essa seja a lição. Eu posso viver um amor sem ter que me desconfigurar, sem ter que me desrespeitar, assim, me valorizando, me amando. E aí, nesse momento, eu descubro que, efetivamente, eu vou ter uma pessoa que está aberta para viver esse amor. Naquele momento em que eu sou demitido do emprego, ao invés de eu ficar dizendo, tá vendo, porque me puxaram o tapete, se pergunte, se essas pessoas, por um momento, tiverem razão de demitir você, o que foi que você deixou de fazer, né, para ter
mostrado o seu talento, mostrado o seu brilho, mostrado sua competência, o que foi que você deixou de fazer? Porque muitas vezes o grave problema nunca é sobre o que a gente faz. O grave problema é o que a gente está deixando de fazer. A nossa omissão perante as coisas, né? A nossa omissão. Então, é esse momento que eu digo, talvez essas pessoas, quando dizem assim, eu não planejo mais nada, eu vivo um momento, muitas vezes essa pessoa não está vivendo o momento. Porque viver o momento é viver a intensidade dela dentro daquele momento, da entrega dela. Mas quando uma pessoa ela está ressentida, com medo de se entregar, ela não vive o momento. Ela vai reconstruir o passado dentro de uma coisa atual. Então é aquele momento em que ela vai estar vivendo o momento com medo de ser abandonada, de sofrer de novo, e ela não vai se dar conta de que ela está carregando um morto nas costas dela. E aí é aquele momento que a gente tem que parar, né? Então por isso que eu digo, o ato de perdoar é o ato de retirar alguém de uma cadeia que nós colocamos. Mas não nos demos conta de que nós éramos os carcereiros dessa prisão. Estávamos dentro da mesma prisão. Então é um momento em que deixa essa pessoa ser livre para continuar a vida dela. Por quê? Porque vai ter a sabedoria de que você agora é livre para viver a tua vida e viver esse momento. Então nesse momento eu digo, efetivamente eu estou aberto a planejar o futuro. No sentido de quê? Porque eu estou comprometido em antecipar o futuro vivendo hoje. Tá, mas em contrapartida, tem muita sabedoria no que ele fala, né, gente? Adoro ficar fazendo várias perguntas para ele. Agora, em contrapartida, a gente encontra também na vida com aquelas pessoas que estão ansiosas por viver alguma coisa, que em parte depende delas, em parte não depende. Por exemplo, conheço várias pessoas que estão enviando currículo, estão fazendo a sua parte, estão se especializando e esperam uma oportunidade de emprego. Só que não depende delas necessariamente. Alguma coisa pode acontecer, como pode não acontecer. Conheço N pessoas que estão em busca de um casamento. Então aí vão para eventos, vão para lugares onde tem pessoas, se arrumam, fazem toda a sua parte, que é importante também, mas ainda não encontraram ninguém. E essas pessoas eu percebo que ficam muito ansiosas na vida e ficam na expectativa todo dia de acontecer alguma coisa e não acontece, essa pessoa se entristece. O que fazer com os planos que não dependem da gente, Eduardo? 93% dos nossos resultados são fundamentados sobre a nossa comunicação não verbal. E aí o que acontece? Para a gente ter uma ideia de 4 mil estímulos por segundo são captados conscientemente. 4 mil por segundo? 4 mil por segundo são captados conscientemente. 400 bilhões de estímulos são captados por segundo pelo nosso inconsciente. Então, inconscientemente, eu capto muito mais informações. Então, quando eu olho para alguém que está com ansiedade, a pupila está dilatada, né? Ela está com a pele esbranquiçada, né? Parece que conscientemente isso não acontece nada. Então, aí na hora assim, de escolher se eu contrato essa pessoa não, inconscientemente eu posso falar não por causa disso. Sabe quando a gente diz assim, tem alguma coisa que me diz que eu não, sabe, não é essa pessoa. Não é o currículo, não é o que aconteceu naquele momento, mas é exatamente uma série de estímulos que a pessoa passa na comunicação dela, que faz com que alguém confie ou não confie, se entregue ou não se entregue. Eu tenho uma péssima notícia para os nossos telespectadores. A gente está acabando esse bate-papo, mas eu preciso te perguntar, o que a gente encontra nesse livro que eu ganhei e vou ler todinho? O que a gente encontra aqui? Tem uma coisa que a trajetória desse livro... Eu posso folhear? A diagramação dele está tão bonita. A ideia desse livro é exatamente que a gente possa, primeiro, ter essa concepção de que Deus ajuda se você se ajudar. A Bíblia fala, esforça-te que eu te ajudo, né? Hoje, eu estava lá no camarim, eu estava falando com um amigo que ele montou uma empresa. Ele montou uma empresa, mas ele soube ter a determinação, a perseverança para chegar onde ele está atingindo hoje. Ele acabou de voltar do Japão, ele foi levar os produtos dele para vender lá e ele falou assim, Deus me ajudou. E eu falei assim, Deus ajuda quem se ajuda.
Então, é importante, dentro dessa trajetória, que a gente possa ter essa percepção. Nenhum sonho merece que seja transformado em um meio de morte. Todos os sonhos merecem que seja um meio de vida, que você cada vez mais aumente o seu relacionamento, seus contatos, assim, a sua paz com você mesmo. Que a gente não tenha que se prostituir, isso é, que a gente tenha que trocar algo de tanto valor, que é a nossa vida, por alguma coisa que tenha um valor inferior a isso. Que tenha presente uma coisa que é, onde é que o que eu estou fazendo hoje entra dentro do meu projeto de vida. Tenha consciência. Eu acho Foco, que é isso. né? Ai, que pena, Thiago. Eu tenho que encerrar. Você volta, promete? Faltou da gente falar de uma coisa Jaque. que eu queria falar com ele. Amor, né? Faltou. Fica pro próximo bate-papo, pode ser? Pode ser, No próximo Jaque. bate-papo a gente vai falar sobre amor. Amor pela vida, amor pelo planejamento. A próxima vez que você voltar a gente fala sobre isso, tá? Com certeza. Em breve, por favor, tá? O site para quem quiser entrar em contato é www.educhin.com.br. O telefone é o 0 operadora 11 2807 5550. Para eu adquirir o livro, pode ser através do... Pode ser através do site e também em todas as livrarias hoje. Já encontramos em todas as livrarias. É da Editora Gente, né? Editora Gente. Parabéns, viu, pelo livro. Obrigada. Prazer te receber aqui sempre, sempre. Volta muitas vezes, tá? Prazer é todo meu. Uma ótima tarde. Para você também.